A solução de Deus para os problemas de hoje. Uma mensagem de David Brainerd Beck. 20/4 de 2015 foi compilada, refeita, Amor verdadeiro, o amor de Deus e do próximo é a solução para muitos dos problemas que as pessoas enfrentam em cada geração. O Espírito de amor de Deus nos ajuda a cumprir o seu grande mandamento de amarmos uns aos outros. Jesus disse que os maiores mandamentos eram, primeiro, amar a Deus e depois o próximo como a si mesmo. Ele disse que destes 2 mandamentos dependem todas as leis e os profetas. Ou como Salomão disse, amar a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. A resposta de Deus aos problemas de hoje, como também aos do passado, é o amor de Deus e de um pelos outros. Esta ainda é a solução de Deus para hoje. Mesmo numa sociedade tão complexa, confusa, altamente complicada como a do mundo de hoje, se amarmos a Deus, podemos amar uns aos outros e até mesmo respeitarmos a nós mesmos como a sua criação. Poderemos então seguir suas diretrizes de vida, liberdade, possessões, felicidade, e todos estão bem e felizes nele. O próprio Jesus, ele disse que é preciso se tornar como uma criancinha para entrar no seu reino espiritual de alegria e felicidade. Um estado de espírito e o reino espiritual de Deus na terra. Na verdade, ele disse para um doutor da lei, a menos que se torne como um menino, uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele disse, quem não nascer de novo não pode ver nem entender o reino de Deus. E isso, é claro, foi muito enigmático para este cavalheiro de idade avançada, que obviamente era culto e literário, um rabi de Israel, com quem Jesus conversava. Para este educadíssimo mestre da lei, a salvação aparentemente encontrava-se no conhecimento, em muita educação, na sabedoria dos anciões. Então, tal como o Torá e o Talmud, mas ali estava Jesus lhe dizendo com muita simplicidade, como é proclamado na nossa música, tema muito popular em todo o mundo. Você tem que ser um menino para ir ao reino dos céus. Em outras palavras, você tem que aceitar o amor, a verdade de Deus como a palavra do seu Pai Celestial para o seu filhinho, você que é você. E através da aceitação dessas boas novas do seu amor, como foi manifestado em seu Filho, Jesus Cristo. Esta verdade simples, muito difícil de ser entendida por este rabi extremamente culto e óbvio, pela sua reação, interpretação literal, se perguntando se Jesus falava de algum tipo de milagre físico e renascimento físico. Mas Jesus logo explicou que ele não falava de renascimento físico de uma bolsa d'água natural, mas sim de um renascimento espiritual, do espírito do homem e de atitudes espirituais através de um milagre sobrenatural do próprio Espírito de Deus, a dádiva
de um novo coração espiritual, por assim dizer, do Senhor. Ao fazer isto, Jesus disse bem claramente que não podemos nos salvar pelas nossas próprias obras, pela nossa própria bondade, nem mesmo através das nossas tentativas de guardar suas leis e amá-lo, nem mesmo pelos nossos esforços de encontrar e seguir sua verdade. Ele estava dizendo que a salvação é um dom de Deus, desempenhado por uma milagrosa transformação pelas nossas vidas quando aceitamos a sua verdade no seu amor, no amor do seu Filho Jesus através da obra do Espírito de Deus. Quando recebemos o seu Espírito em nós, então faz com que façamos o que é humanamente impossível: amar a Deus e o homem. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas. Portanto, você não pode salvar a si mesmo, não importa o quão bom você tente ser. Você não pode ser bom o suficiente. Você não pode ser perfeito o suficiente a fim de ser digno de mérito ou merecer a perfeição celestial da sua própria sagrada salvação através da sua graça, amor e misericórdia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor, Ele fez cair sobre ele o seu próprio Filho Jesus, a iniquidade de nós todos. Leia o resto do capítulo 53 de Isaías, o profeta do Antigo Testamento. Se você quiser uma linda ilustração do amor de Deus demonstrando através do seu Filho Jesus, ao levar sobre si, no madeiro, o castigo pelos nossos pecados, pois foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo. Ele foi atingido quando a sua alma se puser por expiação do pecado, porque derramou a sua alma na morte, pois ele levou sobre si o pecado de muitos. Assim como Moisés, ele levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Olha o verbo presente, ter. Quem crê tenha a vida eterna. Então, para ter Jesus, você só precisa crer em seu coração. Então, se você crê em seu coração e confessa com sua boca, você vai ter a vida eterna. Confessar Ele como um Filho de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Quem é o mundo? O mundo é você que está ouvindo essa mensagem. Que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, outra vez, o verbo ter no presente. Quem crê tenha a vida eterna. Salvação é simples. Assim, tudo que você tem que fazer é você receber Jesus, o Filho de Deus, como seu Salvador, ao pedir que Ele entre em seu coração. Pode fazê-lo agora mesmo, se você quiser. As respostas de Deus aos seus problemas, como também que seu amor encha seu coração e vida com a felicidade indescritível e glória, como um novo plano e razão para viver. Ele é maravilhoso, assim porque não o experimenta. Como eu costumava contar aos meus filhos quando eles eram pequenos, Deus é o nosso grandioso Pai no céu. Nós somos seus filhos na terra. Todos nós fomos mal criados,
Merecemos uma surra, não é? Mas Jesus, nosso irmão mais velho, amava nós, o Pai, tanto que ele sabia que a sua surra machucaria a ambos, então ele ofereceu levá-la por nós. Então Deus permitiu e prometeu que nos perdoaria se nós amássemos e agradecêssemos a Jesus por isto, e se deixássemos que, de agora em diante, seu Espírito morasse em nossos corações e vidas, e nós obedecêssemos a sua palavra, ao deixar que ele amasse o outro através de nós. Eu, então, os guiava a muitas orações, a muita oração. E você também pode fazê-la agora, se você quiser. Querido Jesus, a oração é assim, ó. Repete, queridas, comigo agora. Querido Jesus, por favor, me perdoe por ser malcriado, por merecer uma surra. Muito obrigado, Jesus, por enviar. Muito obrigado, Senhor, por enviar Jesus, seu Filho, para receber a surra por mim. Eu, agora, o recebo como meu Salvador e o seu Filho. Eu peço que entre no meu coração. Faça com que eu seja bom e o ame e ame aos outros através do seu Espírito. Ajude-me a ler a sua palavra, obedecê-la e tentar ajudar os outros. Em nome de Jesus. Amém. Estamos cientes de que muita gente pode ter compreendido mal esta mudança instantânea, miraculosa, sobrenatural, espiritual, e coração e vida ocorra mediante o nosso poder do Espírito de Deus, nessa transformação espiritual que ele chama de nascer de novo. O renascimento espiritual é uma mudança muito drástica. Se lembrar de alguma história bíblica, talvez tenha ouvido de algumas de transformações instantâneas de vida, espírito, coração, que sobreviveram através do poder do Espírito de Deus a algum dos seus personagens mais grandiosos em algum momento de crise, tais como Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, algumas das pessoas que Jesus chamou, curou, e os seus próprios apóstolos, como também muitos outros homens de Deus